que isso daqui tem a ver com os arquivos Epstein e a agenda dos globalistas, ou a agenda da nova ordem mundial? Eu sou Leandro Lima e todos os dias eu trago reflexões aqui para vocês, então já me siga, comenta e compartilhe, beleza? Pessoal, eu nem ia comentar sobre isso que rolou no carnaval aqui no nosso país, mas eu me senti no dever de vir explicar um pouco mais aprofundado isso daqui. Até porque os vídeos que eu vi se baseavam apenas em política, esquerda, direita, centro, e isso é muito mais do que uma agenda somente política. Ela é uma agenda da nova ordem mundial, ou seja, dessa cultura woke que vocês ouvem muito falar. Vocês viram falar dos arquivos Epstein, né? E com a revelação dos arquivos Epstein, ficou claro que existe um plano, que existe uma nova ordem mundial, que existe inclusive sacrifícios de humanos e que várias pessoas utilizam da energia que existe neste mundo para poder se beneficiar do plano divino. Porque existe sim, existe dois planos, existe o plano que você está vendo e um espelho deste plano que é o plano divino, que é o plano criado por Deus. E Deus, ele, na sua bendita bondade, ele quer que o ser humano seja bom, mas o ser humano tende a ser mal por natureza. A Bíblia já diz, né, que o mundo jaz no maligno. E o plano espiritual maligno, ele trabalha a mente humana, ele trabalha o ser humano, ele não tem acesso à sua mente, mas de algumas formas ele utiliza de setas, de estimulações para que as pessoas sejam más. Voltando ao assunto do carnaval, vocês lembram que Jesus foi sacrificado no sambódromo durante o carnaval, alguns anos atrás, aonde Satanás vencia e Jesus perdia ali durante o desfile de uma escola de samba? Então, aquilo já era um sacrifício público, ou seja, já era um ritual maligno público. E ficou claro que muitas das vezes algumas escolas de samba e alguns interesses escusos por trás disso tudo, dos globalistas, da nova ordem mundial, das pessoas que querem se aproveitar da energia que existe no mundo, ficou claro que eles utilizavam e utilizam do carnaval e de milhares de pessoas que estão ali anestesiadas simplesmente pelo momento festivo, né? Pelo momento de carnaval, pelo momento de que vale tudo, pelo momento da carne, pelo momento carnal, para fazer aí os seus rituais. E de lá para cá, muita gente começou a observar o carnaval de uma outra forma. E agora, dessa vez, fizeram isso daqui. Um ataque direto às instituições familiares. E por que essa nova ordem mundial, porque os inimigos de nossas almas, os inimigos do plano divino, atacam tanto a família? Porque a família é o tripé da divindade. A divindade a Trindade Santa é Deus, Pai e Filho. São três. A família é pai, mãe e filhos. São três. Ou seja, é uma instituição divina de Deus aqui na Terra. Para que nasça um novo ser humano, precisa de uma união de um homem e de uma mulher. Isso é biologia, isso é ciência, gente. Precisa de um homem e de uma mulher que se unem em uma só carne e a partir dali há toda a situação científica e surge uma nova vida. Essa nova vida ela é gestada no útero da mulher. E quando se ataca a família, se ataca exclusivamente esse poder divino, porque o ser humano tem esse poder, essa mente, é o único ser racional que tem a mente de poder pensar e criar as coisas, quase que se assemelha a Deus. Só o ser humano tem o poder de criar o avião, o poder de criar o computador, de criar as coisas. Só o ser humano consegue pensar, raciocinar, analisar e ver as coisas de uma forma diferente. E quando esse ser humano se une, ele cria outro ser humano idêntico a ele. Está lá em Gênesis. Criarei o homem à minha imagem e semelhança. Quando se une o homem à mulher, cria outra criatura, imagem e semelhança daquele homem, daquela mulher. Quantas vezes você já não viu as pessoas chegando próximas de você e dizer, olha só, se parece com o pai, se parece com a mãe,
Por quê? Porque é a imagem e semelhança daquele casal. E quando se ataca o casamento, quando se ataca a família tradicional, está se atacando exatamente isso. Porque hoje eles querem naturalizar o casamento entre homens e homens, o casamento entre homens e mulheres, o casamento entre pessoa que se identifica como mulher e o casamento com homem que se identifica como mulher, com mulher que se identifica como homem. Ou seja, já tem também aberrações até maiores, pessoas que se identificam como animais, pessoas que se identificam como cavalo, cabrito, tem até pessoas que se identificam como pedras, enfim, exatamente para atacar a divindade humana. Porque quando há um casamento entre um homem e um homem, aqui não dá frutos, aqui não vai ter família, aqui não vai ter um novo ser humano. Ou seja, aqui seria o fim da linha. Quando se tem um casamento entre uma mulher e uma mulher, aqui não dá fruto. Aqui também é o fim da linha. E aí a gente vai para algumas... a gente aprende muito com o passado, né? Foi criado lá no passado o Baphomet. O Baphomet é o quê? É como se fosse um deus, cabeça de cabrito, corpo de homem e o restante de outras coisas. Exatamente essa situação que é estudado lá nos arquivos de Epstein. Por quê? A mudança genética para que o ser humano possa ter uma cabeça de um bicho, possa ter o corpo de um elefante, enfim, o que ele quiser. Essa mutação genética que é estudada, que a nova ordem mundial quer. E quando eles trazem isso para a avenida, trazem isso para a cultura, trazem isso para os filmes, trazem isso para o teatro, trazem isso para as músicas, é porque eles estão mandando uma mensagem a nível mundial de que isso é natural, de que isso é normal, de que isso é aceitável. E eles vão testando o nível do aceitável. Vocês lembram como que foi, por exemplo, o primeiro beijo entre dois homens na Globo? Foi considerado uma aberração. Hoje, nas novelas da Globo, são naturais essas coisas acontecerem. Por quê? Porque eles vão testando os níveis. E devagarzinho vão testando, 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 até aquilo se tornar natural. Então não é sobre esquerda, direita. É muito mais. É um ataque direto à família. Porque o plano maligno luta diariamente com o plano de Deus. E esse plano reflete claramente aqui no nosso mundo. Uns são usados para o bem, outros são usados para o mal. O apóstolo Paulo já dizia, né? A nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha aqui nesse plano terrestre, ela não é aqui no plano físico, no físico que você pega, que você vê. Ela é no plano espiritual. E quando você vê isso acontecendo no sambódromo, é porque eles querem normalizar e é mais uma vez um ritual. Então, muita atenção, porque é muito mais que a política, é muito mais que esquerda e direita. É um plano maligno para atacar principalmente a sua família. Então, não negocie em momento algum. Não negocie os princípios de Deus, não negocie os princípios da sua família. Aí, porque senão você vai estar caindo nas armadilhas do inimigo, nas armadilhas do inimigo de nossas almas, que querem fazer sacrifício de crianças ao deus Moloch, que querem fazer sacrifício a Baphomet, enfim, que querem transformar este plano material também com acesso do plano imaterial, do plano do inimigo de nossas almas. Então, preste atenção, não negocie os princípios da sua família. A Bíblia diz, se o teu olho te escandaliza, arranque-o fora. Mas não é para arrancar o olho fora. Se a televisão está escandalizando a tua família, tira ela da sua sala. Se certos programas que você vê através do celular está escandalizando a sua família, tira diante dos olhos da sua família. É isso que Deus quer dizer para você. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que a gente possa vencer, porque o bem tende a vencer sempre. Que Deus abençoe e um ótimo dia para você.